Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre lutar e fugir. Nós temos um sistema que funciona na nossa mente como um programa, onde nós temos duas opções: ou a gente luta ou a gente foge. Hoje eu quero convidar você a entender o que são essas lutas e o que é se fugir e o que isso tem a ver com a nossa vida. A nossa maior luta do nosso dia a dia, da nossa vida, é a luta com nós mesmos, é a luta de conhecer quem nós somos, é a luta que eu preciso travar todos os dias para que eu consiga aquilo que eu quero. O nome luta, às vezes, ele soa um pouco pejorativo, porque parece que eu estou me esforçando, que tudo é muito difícil. Não é essa a ideia. A ideia é que eu faça as coisas que eu desejo para a minha vida e que eu não fuja daquilo. Então, o lutar, que é o contrário de fugir, é que eu haja em prol daquilo que eu acredito, em prol daquilo que eu escolho na minha vida, em prol daquilo que eu quero viver, daquilo que eu percebo que quando eu escolho algo que eu acho muito legal, muito interessante que eu vá fazer, tenho um desejo de fazer algo, de viver algo na minha vida, só que eu travo naquele momento, não consigo dar o próximo passo, ou começo muito bem e paro no meio. Então, esse começar muito bem e parar no meio é o quê? Eu começo lutando, mas eu fujo, ou seja, eu desisto. Então, o desistir, o procrastinar, né, a apatia, ficar meio que paralisado, é o quê? É o fugir das suas lutas. Então, a maior luta é por você. Porque quando eu quero, por exemplo, prosperar na parte financeira, quando eu quero ter um relacionamento melhor, quando eu quero fazer um esporte X, quando eu quero abrir um negócio, quando eu quero me comunicar melhor, quando eu quero ser um palestrante, quando eu quero ir para a rede social, são lutas que quando eu quero fazer uma viagem para um lugar que eu nunca fui, né? O que acontece? São lutas suas, né? Que são situações que você quer viver e que você não enfrenta, não confronta, não vai para a luta daquilo que você quer, não entra em ação para aquilo, né? Por exemplo, se eu quero ter riqueza na minha vida, eu preciso entender que eu terei problemas para resolver, porque a riqueza ela está diretamente ligada com aquilo que eu consigo resolver para beneficiar outras pessoas. Então, quanto mais pessoas eu consiga beneficiar e que eu gere valor e transformação na vida delas, mais riqueza eu tenho de retorno financeiro. Entende? A riqueza, se for falar financeiro, a riqueza financeira, por exemplo, né? O dinheiro é uma moeda de troca pela energia que eu coloco para resolver um problema de alguém, de uma pessoa, de duas, de 10, de 20, de 1.000, 2.000, 30.000. Então, quanto maior for a quantidade de pessoas, ou quanto maior for o impacto daquilo que eu resolvo, e o quanto de energia, de movimento e de luta que eu vou naquilo, mais eu tenho retorno na minha vida, mais eu consigo viver aquilo que eu escolhi, entende? Então, as lutas que eu convido você a travar a partir de agora são as lutas da sua vida. E observar, tomar cuidado para perceber se você não está entrando em lutas de outras pessoas, porque cada um já tem a sua própria luta. Não que eu tenha que ser individualista, né? Mas sim que as pessoas que eu ajudo, inclusive, né, no meu dia a dia, são pessoas que fazem parte da mesma luta que eu travo. Então, o caminho é esse. O caminho é a sincronia e não a dissincronia.
onde eu estou travando lutas de outras pessoas que não são minhas, e depois lá na frente o que acontece? Eu fico frustrada, porque eu acabo resolvendo problemas ou lutas de outras pessoas, e quando eu vou olhar para mim, nenhuma luta minha foi travada. Então eu fico desanimada, eu fico frustrada. Por quê? Porque eu fico travando lutas que não são minhas. Entende? Então a maior luta da sua vida, a maior luta da minha vida, é a luta daquilo que eu escolho para fazer para mim. Por exemplo, qual o meu propósito? Qual o meu chamado? É uma luta. Estou ouvindo um barulho. É uma luta que eu vou travar. Então, a luta do propósito, do chamado, né? E onde é que eu vou achar esse chamado, esse propósito? É dentro de mim. Então, é uma luta minha, né? É uma escolha minha saber qual é o meu propósito, entende? E aí, o outro ponto que eu quero trazer para você é em relação a estratégias de como lutar. Como que eu faço? Agora eu já entendi que eu preciso travar as minhas lutas, mas por onde eu começo? Nós podemos começar de várias formas. Uma delas é o quê? Já que eu, já que eu decidi travar uma luta para viver algo, um desejo que eu tenho, ou seja, a luta é esse caminho que eu vou trilhar, que eu já procure o pior cenário e eu já caia em confronto daquele pior cenário. Por quê? Porque é o máximo que vai poder acontecer. Eu já me protejo daquele pior cenário, eu já estou lá fazendo, entendendo, por exemplo, se eu quero andar na chuva e eu tenho medo dessa chuva, que eu já ande na tempestade. Porque na hora que eu for andar na chuva, vai ser brincadeira de criança, vai ser muito simples. Mas se nesse caminho, como o como não está tão claro para mim, né? O como, eu não sei qual é o como que eu vou fazer. Eu sei que eu vou travar essa luta. Por quê? Porque eu nunca fiz esse como. Como é que eu vou saber? Então, qual é o pior cenário que eu posso que pode acontecer, né? Num estudo para saber onde eu quero chegar a tal coisa. Então, eu vou me proteger daquilo. Eu vou fazer aquilo. Eu já vou para aquele caminho. Por quê? Porque se eu domino aquilo ali, se eu consigo passar por aquilo ali, eu vou dominar o que vem antes, o que é menos. Né? Para mim vai ser mais simples passar por aquele caminho. E se eu não tiver nenhuma adversidade, eu estou no lucro. Mas normalmente as adversidades elas aparecem, né? Então nós precisamos nos preparar. O outro ponto da luta é o quê? Procure lutas que estão compatíveis com você. Por quê? Para que eu não desista dessa minha luta. Se eu pego lutas que estão muito maiores daquilo que eu ainda estou treinando, eu vou ter uma dificuldade maior, a probabilidade de eu desistir é maior. E, na verdade, a inteligência de trilhar o caminho dessas lutas é que eu tenha micro resultados em cada passozinho que eu vou tomando, para que eu crie uma crença muito positiva daquilo que eu escolhi e que minha fé aumente, né? E o ponto importante que é a minha autoconfiança, onde eu com certeza vou passar o primeiro, o segundo e o terceiro, porque eu estou ganhando o quê? Confiança, crença. E qualquer lugar que eu quero chegar, onde eu consiga trilhar esse caminho, desse passo a passo, desse micro resultado, um resultado um X, um resultado 2, resultado 3, eu vou chegar em qualquer topo. Ou seja, eu vou chegar em qualquer realidade que eu escolher. E, inclusive, tem um outro ponto fundamental. Eu vou na fé. Não, você ir na fé é incrível, mas já vá sabendo que vai aparecer algumas coisas no seu caminho. Mas tem um detalhe importantíssimo nessa fé, que na hora que você começa a se movimentar nessa luta, você recebe o favor
o caminho, o direcionamento, e você consegue ir, inclusive, mais rápido, se você estiver alinhado em coerência com você mesmo. Ou seja, você sabe qual é a coerência? Andando na verdade, não querendo passar por cima de ninguém para conseguir o que você quer, né? Se amando, tem que ter o seu amor próprio no caminho e amando o seu próximo. Se você tiver essa coerência da verdade e do amor seu e o do próximo, com certeza você vai receber o favor. E esse como, inclusive, você vai perceber que ele vai vir de formas que às vezes você nem imagina. E muito mais simples, muito mais fáceis e muitas vezes sem tanto esforço. Entendeu? Então, não faz sentido a gente não travar as nossas lutas, a gente não ir para aquilo que a gente tanto deseja. Não faz sentido, tá bom? Então, essa é a chave de hoje. Já convido a você, inclusive, a pegar 7 coisas que você vai fazer esta semana com o objetivo de já criar aqui na sua mente uma nova programação onde você faz o que precisa ser feito com esses micro resultados para chegar àquilo que você tanto deseja. Se você faz esses 7 dias com disciplina e sabendo que esses 7 micro resultados, o início do 1 termina no 7º e que você vai fazer todos eles com disciplina todos os dias e essa repetição, você está reprogramando a sua mente, onde você não procrastina, onde você faz o que precisa ser feito e inclusive você termina tudo que você começa, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, se lembra, 1% todos os dias. Melhore 1% todos os dias e você vai transformar a sua vida. Por quê? Porque 1% em 365 dias, faça a conta para ver quanto que vai dar. 365% de melhora na sua vida. Já pensou? Então, até o próximo vídeo.